noite. Feliz semana para você, amigo. E bom que você está aqui, né? Mais uma noite, mais um domingo, para a gente poder dar continuidade nesse assunto tão importante, que é o Gênesis. Gostaram do vídeo? Eu gostei do vídeo. Impactante, né? Prepara assim o nosso coração para aquilo que está por vir. Para você que está vindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? É muito bom ter você aqui. Espero que você siga com o lema que o Jardim São Pedro tem. O Jardim São Pedro tem um lema: é proibido vir uma vez só. Então saiba que a partir de agora, né, você que está vindo a primeira vez, você vai ter que vir outras vezes para a gente não sentir sua falta, tá bom? Para quem está acompanhando na internet também, boa noite, boa semana, seja bem-vindo também a esse culto. Para quem está no Instagram também, está tendo transmissão no Instagram também. Então, para você que está no Insta, também boa noite, seja bem-vindo. E se quiser interagir, interaja com a gente aqui, tá bom? Que todos se sintam aí abraçados pelo nosso Deus. Estamos aí numa empreitada, né? 12 domingos estudando sobre Gênesis, os 12 primeiros capítulos de Gênesis. E eu vou repetir uma coisa que eu falei no domingo passado. O estudo que nós estamos fazendo aqui do Gênesis, ele é introdutório, ok? Eu não consigo esgotar todos os assuntos que irão aparecer dentro do capítulo. Não tem como. Alguns minutos de culto, que é o que a gente tem aqui, não tem como, certo? Mas a gente vai fazer uma introdução e vai tentar pegar a ideia central de cada bloco de assuntos que nós vamos conversar aqui, ok? Então, Gênesis é o nosso tema e vamos recapitular um pouquinho daquilo que nós vimos na semana passada, né? Porque recapitular faz bem, ajuda a refrescar a memória, certo? E também há pessoas novas hoje, aqui e também pela internet, que precisam, né, se inteirar daquilo que nós conversamos na semana passada, para não ficar assim perdido, né? É horrível, né? Você chegar numa conversa que você se sente boiando, se sente perdido, né? Aconteceu isso ontem, né? O Marcinho está aqui, o Marcinho. Estávamos eu e mais um teologando ontem, né, Marcinho? Conversando na hora do almoço. E quando a gente percebeu, o restante da mesa estava boiando, porque a gente entrou numa linguagem muito técnica e o pessoal não estava entendendo nada, né? Acontece, mas hoje não vai ser assim. Por isso que a gente vai recapitular, para todo mundo poder entender o que é que a gente já começou a estudar desde o primeiro domingo, que foi na semana passada. Então, o estudo é em Gênesis, e uma das perguntas que a gente tentou responder a semana passada é: por que Gênesis? Né? Tem 66 livros na Bíblia. Por que não gastar tempo estudando os evangelhos, um dos evangelhos, ou por que não gastar tempo estudando Daniel ou estudando Apocalipse, enfim? Por que Gênesis, né? E nós começamos a ver que o Gênesis, ele é extremamente importante para todo estudante, seja de primeira viagem ou seja um estudante mais experiente da Bíblia. O livro do Gênesis, ele é extremamente importante, porque ele vai oferecer para nós um sumário da história da revelação divina. A partir de quando e até quando? Gênesis vai trazer para nós uma revelação divina desde o princípio, que eu acho que o Douglas falou um pouco sobre isso ontem, né? Se o Douglas falou sobre isso ontem, eu não preciso falar hoje, né? Já está resolvido. Mas desde o princípio, né? Nós já vamos entender que princípio, o que é isso, até o momento em que os israelitas foram levados para o cativeiro, ou até um pouco antes disso acontecer, que é quando termina a narrativa do Gênesis, ok? Então, em Gênesis a gente descobre informações sobre a criação do mundo, a criação do homem, a aliança de Deus com o homem, certo? Sobre a queda do homem, sobre o pecado, sobre o pacto da graça, certo? Sobre a redenção, sobre a vida dos patriarcas. Então, eu já estou partindo do pressuposto que o livro de Gênesis, ele é literal, ok? Ele não é uma alegoria, ele não é um plágio dos mitos egípcios e mesopotâmicos e sumérios, ok?
ok? Porque outros autores da Bíblia, incluindo o próprio Cristo, que nunca escreveu nada na Bíblia, mas o próprio Cristo atestou a autenticidade, historicidade e literalidade do Gênesis, usando partes do livro de Gênesis nos seus ensinos, né, com os seus discípulos. Então eu estou partindo desse pressuposto, tá bom? Lembrando que o Gênesis ele foi escrito por Moisés 1500 anos aproximadamente antes de Cristo, certo? E que ali a gente descobre que Deus havia escolhido, né, os descendentes de Abraão como seu povo. Lembrando que o Gênesis foi escrito para esse povo, tá bom? Para os descendentes de Abraão, digamos assim, né? Ou prestes a ser libertos do Egito. Por que isso é importante? Porque muito da linguagem que Moisés vai usar ali é uma linguagem que era comum para aqueles descendentes de Abraão e às vezes para nós não é tão comum. E a gente precisa entender isso. A Bíblia tem um público-alvo inicial, primário. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que, por exemplo, quando Moisés escreveu Gênesis pensando em nós, no século 21. Não foi pensando em nós no século 21. Ele escreveu para pessoas que viveram 1500 anos aproximadamente antes de Cristo e que estavam prestes a ser libertos do cativeiro egípcio, ok? Isso é importante mencionar. Gênesis também ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é mais uma, digamos assim, uma introdução geral da origem de todas as coisas. E do capítulo 12 até o capítulo 50 vai falar sobre a origem do povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, que foram escolhidos por Deus para serem o seu povo. Certo? E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o Salmo 33. Então, se você puder abrir a sua Bíblia neste Salmo, faça isso agora aqui comigo, Salmo 33. Nós vamos ler aqui uma afirmação fora do Gênesis, muito interessante, que é justamente a afirmação que nós vamos trabalhar já dentro do Gênesis, ok? Salmo 33, versos 6 a 9, nós vamos encontrar a seguinte afirmação. Salmo 33, do verso 6 até o verso 9. A sua Bíblia provavelmente ela tem subtítulo, né? A maioria das nossas Bíblias tem. Como é que está o subtítulo aí da sua Bíblia? O que está escrito no subtítulo aí da sua Bíblia? Louvor ao Criador e Senhor. Então, qual que é já a pressuposição desse salmo? Só pelo subtítulo, que o Senhor é o quê? É Criador. E que o Criador é o Senhor. Esse salmo é um louvor a Deus por ele ser Criador. Então, para o salmista, gente, não existe essa discussão que existe hoje. Ah, foi criado, não foi criado. Ah, foi Deus, não foi Deus. Ah, Deus existe, Deus não existe. Ah, foi evolução, não foi evolução. Não tem essa discussão. Para o salmista, houve um Criador. E esse Criador é quem? É o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, gente, ela não se propõe a responder todas as perguntas que são feitas a ela. Existem muitas discussões que a gente quer trazer para dentro da Bíblia, que a Bíblia nem sequer se preocupou em entrar. Sabe essas discussões modernas que a gente tem hoje? Ah, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Cara, você pode... Eu brinco, a Terra não é nem uma coisa nem outra, é quadrada. Porque o texto do Apocalipse diz que ela tem cantos. Então, se for para usar o texto assim, vai sair muitas coisas do texto que o texto não está querendo dizer. Certo? Então, tem muitas discussões que a gente traz para a Bíblia hoje que são anacrônicas. O que eu quero dizer com isso? São discussões do século 21 que a gente quer que um livro que foi escrito muito tempo antes do século 21 resolva, só que o próprio escritor do texto não teve a
intenção de entrar nesse tipo de discussão ou de querer resolver todos os problemas que a maioria das vezes a gente causa por uma leitura de certa forma equivocada do texto. Ok? Então o Salmo 33, a partir do verso 6, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Como é que foi isso? Que coisa estranha. Porque o texto aqui ele está dizendo de forma bem resumida que tudo passou a existir pelo poder da palavra de Deus. O que é esse tudo? O que são esses céus? Como foi que isso aconteceu? Então agora nós vamos para o texto em questão e nós vamos fazer a leitura do texto todo. Nós vamos ler toda a primeira narrativa. A semana passada, no domingo, eu comentei que além das duas divisões que o Gênesis tem, do capítulo 1 ao 11 e do capítulo 12 ao 50, dentro dessa subdivisão você encontra mais 11 blocos de assunto. Lembra que eu comentei que se fosse para o Gênesis estar dividido por blocos de assunto em capítulos, não seriam 50 capítulos, seriam 11. E nós vamos agora para a primeira narrativa de Gênesis, para o primeiro bloco de assunto de Gênesis, que é uma introdução geral, ok? Uma introdução geral a isso que o salmo que nós lemos aqui estava afirmando. Então vamos lá, Gênesis 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o capítulo 2, verso 3, que é quando o capítulo 1 deveria terminar, ok? E aí eu quero combinar uma coisa com vocês. Essa frase que eu vou usar aqui tem que virar a frase da vida de vocês, tem que virar o jargão de vocês daqui para frente. A frase é a seguinte: ler com atenção para entender a intenção. Ok? Quer repetir comigo? Ler com atenção para entender a intenção. Então, a partir de hoje, como é que a leitura da Bíblia tem que ser de vocês? Com atenção. Para o quê? Entender a intenção do autor. Gente, o texto bíblico ele é altamente intencional. Cada palavrinha que está ali foi escrita com intencionalidade. E nós já vamos entender o porquê, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento o quê? Qual foi o nome que foi dado para o firmamento? Céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num
e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca como? Terra. E ao ajuntamento das águas ele chamou? Mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o 5º dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie. E aqui eu confesso para vocês que hoje à tarde, quando eu li esse texto, eu fiquei quase 1 hora parada na frente desse texto, porque me saltou uma coisa aqui que não tinha me saltado em nenhuma das leituras que eu tinha feito. Vamos ver se vocês captam o que tem aí, e depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Diz assim: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra.
e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Está aqui. Primeira narrativa de Gênesis. Tem tanta coisa aqui, mas tanta coisa aqui, que daria para fazer 12 domingos somente em Gênesis 1, nessa porção aqui. Mas vamos lá, a gente leu junto. A minha cabeça está pipocando, não sei de vocês. Mas é o seguinte, o que tem de interessante aí? Quais são as coisas que talvez tenham chamado a sua atenção nessa primeira leitura? E aí, vocês sabem como eu sou, é dialogar. Deus, ali? Ele deu tudo para Adão e Eva comer. Os animais, as aves, os répteis, o campo, Então Deus deu tanto para o ser humano como para os animais aquilo que ambos deveriam se alimentar. Ok, o que mais? Animais domésticos. Animais domésticos. Autoridade ao ser humano. Deu autoridade para o ser humano. O que mais que tem de interessante aí, nesse primeiro bloco? O que mais? O homem e a mulher? Muito bem, Caio, realmente. O que mais? E aí? Tem um segredo que a gente precisa... Não é um segredo, na verdade. É um exercício que a gente precisa fazer, principalmente nós que somos um pouco mais antigos de igreja. A gente precisa aprender a ler o texto como se fosse a primeira vez. Porque se a gente já vai para o texto com as nossas suposições, preconceitos, né? Não preconceito, mas pré-conceitos, concepções. Às vezes a gente não consegue pegar as informações que o próprio autor está querendo dar. Porque uma coisa que a gente precisa aprender é aprender a extrair do texto aquilo que o texto tem para nos dizer. E esse texto aqui, gente, tem muita coisa para nos dizer. Vamos lá. Uma coisa que aparece aqui com muita, mas com muita força, é a repetição. Vocês perceberam como o texto ele é repetitivo? Vocês notaram quantas vezes apareceu a sentença "e disse Deus"? E disse Deus. No hebraico é pior ainda, porque pior não no sentido negativo, é só a força de expressão, tá bom? No hebraico aparece assim: e disse Deus dizendo, e disse Deus dizendo, e disse Deus dizendo. É mais redundante ainda. E a gente tem dificuldade com o texto repetitivo por causa da nossa formação, do esquema do nosso ensino. Quem aqui fazia redação na escola? Acho que todo mundo, né? Tinha uma regra. Quando a narração, né? Quando a redação tinha que ser argumentativa. Tinha duas regras. Uma narração argumentativa tinha que ter 3 coisas. Quais são as 3 coisas de uma argumentação? Quem lembra? Começo, meio e fim. Na linguagem era introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? A outra regra era a seguinte: não pode repetir palavras, porque a cada palavra repetida dentro de um parágrafo era descontado não sei quantos décimos da vida. Aí você vem para a Bíblia, e logo no primeiro texto, na primeira narrativa, que é argumentativa, você encontra repetição. Aí alguns pensam assim: mas é claro, Moisés era praticamente um iletrado.
não sabia escrever. Não, porque o hebraico era um vocabulário pobre, então nem tinha tanta palavra, nem tinha tanto sinônimo assim para substituir. E na verdade não é nem uma coisa e nem outra. Se Moisés usou repetição, ele foi intencional em usar repetição. Ele usou repetição de propósito. Ele tinha uma intenção. E agora eu vou explicar qual que era a intenção dele. Que cor que é a minha blusa aqui? Branca. Que cor que é a blusa da Helena ali? Branca. Que cor que é a parede? E as teclas do teclado aqui? Branca. E o banquinho? A blusa da Carol? E a vaca bebe o quê? Que interessante. Deu certo o exercício. A vaca bebe leite? É? Hã? A vaca bebe o quê? Água. Mas por que você falou leite? Porque de tanto eu falar branco aqui, eu acostumei a sua mente com que cor? Com branco. Aí eu pergunto, a vaca bebe o quê? Você já foi direto no próximo branco que veio à mente, que foi o quê? Leite. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu acostumei a sua mente. Por que Moisés repete tanto aqui? Porque ele está acostumando a mente do leitor dele com algo muito importante que ele tem para dizer. No entanto, que nos 6 primeiros dias da criação, como é que começa? E disse Deus: haja isso e houve isso. E Deus viu que era o que era bom. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E assim você vai observar que a sentença se repete nos 6 primeiros dias. É exatamente igual. Então, quando o leitor de Moisés fosse ler isso, a mente desse leitor já estaria preparada para entender que no próximo dia não seria diferente. Que no próximo dia quem estaria criando era essa mesma divindade que foi apresentada no começo aqui. Só que quando chega no 7º dia, eu não sei se vocês repararam, mas tem uma quebra do padrão. Porque o 7º dia não começa. E disse Deus: haja isso e houve aquilo. E Deus viu que era bom. E houve tarde e manhã, o 7º dia. Não tem isso. No 7º dia você tem uma quebra da repetição. Você tem uma quebra do padrão repetitivo. E é com intenção que tem essa quebra. Quando o leitor batesse o olho ali, ele já perceberia: espera, houve uma mudança de ênfase. Houve uma mudança de direção. Então isso você encontra aqui no texto. Uma outra coisa que você encontra no texto é o seguinte: por pelo menos 10 vezes você tem "e disse Deus". O número 10, dentro da mentalidade hebraica, tem significado. Eu aprendi que cada letra do hebraico tem valor numérico. Representa alguma coisa. No entanto, que até para ler o nome dos livros em hebraico é difícil, porque eles são extensões, assim, são bem grandes, e até os números estão por escrito. Então já tem que fazer conta. Eu falei: já não gostei, tem que fazer tudo. Aí me complicou. Brincadeira. Então o número 10, dentro da mentalidade hebraica, ele representa um mínimo de alguma coisa. Um mínimo de alguma coisa. Dízimo. O mínimo daquilo que eu recebi no mês como renda, eu devolvo para Deus. É um mínimo. Aqui por pelo menos 10 vezes você tem Moisés dizendo: e disse Deus, haja isso e houve aquilo. Disse Deus, haja isso e houve aquilo. No mínimo 10 vezes. Sabe o que Moisés está querendo dizer aqui? Estava querendo dizer? O que eu vou contar para vocês sobre a origem das coisas é o mínimo. Eu vou contar para você o mínimo que Deus fez. Isso significa, amigos, que Deus fez muito mais coisas e que Moisés só registrou o mínimo.
E olha que nesse mínimo a gente já tem informação mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Outra coisa que a gente vai encontrar aqui no texto é o seguinte. Eu acho que eu deixei. Não. Depois. Não, eu vou pular, depois eu volto esses dois slides aqui. Vocês sabem o que está escrito aí? Sabe? Arrisca qual é a língua? Hebraico. Minha nova paixão. Até aprender outro. Sabe o que está escrito aqui? Sabe, Douglas? Não? Alguém arrisca? Que texto é esse? Hã? Língua de anjos não, língua de homens. Aí, Marcinho. Você pegou por causa da primeira frase aqui que você assistiu a série, né? Da Nova Semente? Gente, aqui é Gênesis 1, verso 1. O hebraico você não lê da esquerda para a direita, igual é o português. O hebraico você lê da direita para a esquerda. Ok? É igual a gente estava conversando ontem, parecido com o japonês. Certo? Mas aqui é o texto de Gênesis 1, verso 1. Isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está estudando hebraico. É a primeira coisa que a gente aprende. É Gênesis 1, 1. Quer aprender a falar hebraico hoje? Pelo menos Gênesis 1, verso 1. Vou falar, você tenta repetir comigo. Primeira frase aqui, que é a de cima aqui, essa aqui. Bereshit. Segunda, Bará. Elohim. Et. Shamaim. Evet. Haaretz. Bereshit. Bará. Elohim. Et. Shamaim. Evet. Haaretz. Está aqui transliterado. Bereshit. Bará. Elohim. Et. Hashamayim. Vet Haaretz. O que significa isso? No princípio, criou Deus, ou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Agora, se eu fosse falar só desse primeiro verso, o que tem de informação ali é muita informação. Então eu vou condensar, tá bom? Falou sobre isso ontem? Não? Não falou sobre no princípio? Não? Ok. A segunda coisa que a gente aprende quando está estudando o hebraico, além do alfabeto, que são 22 consoantes, o hebraico não tem vogal, ok? Aí alguém pergunta assim, mas como é que eles sabiam o que estava, se o que eles estão falando é o que está escrito, se não tem vogal? É que eu não achei na internet para colocar aqui para exemplificar, mas vocês vão entender. Sabe aquele meme de Facebook que está assim, uma frase escrita, e aí dentro dessa frase tiram algumas vogais e coloca um número, uma hashtag, uma estrelinha, e você consegue ler? É a mesma coisa do hebraico. As histórias foram passadas por via oral, tradição oral, até serem escritas. Então as pessoas, quando iam ler, já conheciam essas histórias. Então não precisava das vogais, porque eles já conheciam as palavras. As vogais foram ser acrescentadas no hebraico somente no 18º século depois de Cristo, para que a língua não se perdesse com a dispersão. Certo? Mas uma segunda coisa que a gente aprende quando estuda hebraico é que essas duas palavrinhas aqui, Bereshit, não é uma única palavra, são duas. Então você tem aqui uma preposição, que é a preposição no, e um substantivo, que é a palavra princípio. Então você tem Bereshit. O que significa a palavra B em hebraico? No, por meio de, através de. O que significa a palavra Reshit, que vem a palavra princípio? Primeiro, cabeça, primazia. Esse é o significado
de Bereshit. Então, quando a gente vê assim, no princípio, criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra, muitos de nós acreditou, ou acredita, que esse no princípio, na verdade, é um tempo, certo? Ou que esse no princípio é, na verdade, é talvez um lugar, certo? Ou um tempo ou um lugar. Mas e se eu disser para você que não é nem uma coisa nem outra? Vá comigo agora para o livro de Colossenses, capítulo 1, para vocês verem com os próprios olhos de vocês como que o apóstolo Paulo, por exemplo, interpretou esse Bereshit, esse no princípio. Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 1, a partir do verso 14. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 14. Dali depois de Filipenses, tá bom? Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, aliás. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? Vocês não me peçam mais para falar nada em hebraico, não, que acabou meu vocabulário. Tá, o máximo, Laila Tov, que é boa noite, Shavua Tov, que é feliz semana, tá bom? Depois, quando eu continuar o segundo módulo, a gente pode conversar mais, tá? É assim, eu que lute. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim, ó: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Vamos por partes. Quem é esse Ele? Deus, certo? Que nos liberta do pecado através de quem? De Jesus, que é em quem nós temos a redenção dos nossos pecados, ok? Agora, falando sobre Jesus, Paulo vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi escrito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha agora o próximo, a sequência do verso. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Para Paulo, o Bereshit de Gênesis 1, verso 1, é um lugar? É um tempo? É uma pessoa. João capítulo 1, verso 1, outro texto neotestamentário. João capítulo 1, verso 1, a partir do verso 1 até o verso 3 e 4 dá para ler também. João capítulo 1 do Evangelho, tá bom? João 1, do 1 ao 3 diz assim. Começa com? No princípio. Esse no princípio aí é um tempo? É um lugar? Esse no princípio é quem? Uma pessoa. E diz que essa pessoa era o verbo, e esse verbo estava com Deus, é o que a gente cantou. E o verbo era Deus. Então é uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa divina. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Oi. A gente poderia usar o termo no princípio desse Não, porque a tradução não está errada, é no princípio mesmo.
Mas esse no representa que é, quando você lê Gênesis 1, né? No princípio criou Deus, poderia ser traduzido assim: através de uma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Por meio de uma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Numa pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Então o texto primeiro da Bíblia já tem a Trindade. Você tem Cristo, você tem Deus e você tem o Espírito Santo pairando sobre. Inclusive, a palavra Deus, conforme foi usada aqui nesse primeiro verso, Elohim, a palavra Elohim, mais a terminação em in, que no hebraico in é plural masculino. Então o texto está falando de deuses. No princípio, deuses criaram a terra através de um reshit, através de um cabeça, através de um primogênito, que é quem? Conforme mostra no Novo Testamento, é o próprio Jesus. Certo? É o próprio Jesus. Por que Moisés escreve assim, gente? Nossa, tinha tanta coisa aqui. É uma pena, né? Ó, um verso me ocupou praticamente o estudo inteiro. A gente precisa entender uma coisa. Para quem que Moisés estava escrevendo? Lembra que eram para os descendentes de Abraão? Da onde é que saiu Abraão, gente? Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava em que região? A Caldeia, né? Ficava em que região? Babilônia. Babilônia ficava na Mesopotâmia. Certo? Então Abraão saiu da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia haviam os deuses mesopotâmicos, sumérios, e eles também tinham os seus relatos de criação. Na Mesopotâmia, por exemplo, havia a crença, eles também acreditavam numa criação em 7 dias, no qual no 7º dia, chamado Sabatu, os seres humanos deveriam ir até os templos, ou deveriam construir templos para os deuses, e deveria aos sabatus levar comida para os deuses, para que os deuses não se zangassem. Ok? Então, nos mitos mesopotâmicos e sumérios de criação, o ser humano foi criado para ser escravo dos deuses. Ok? E aí eles tinham que servir comida para esses deuses, para os deuses não ficarem irados. Já no Egito também tinha os relatos de criação dentro dos mitos egípcios. E é interessante esse desenho desse papiro aí, porque esse papiro ele está querendo contar mais ou menos o seguinte, que como é que foi criada a terra, né? Pelos deuses egípcios. A terra estava mergulhada dentro de um grande oceano, até que o Deus Sol se levantou e começou a criar o planeta. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não é uma questão de coincidência. Moisés aqui, ele está fazendo uma defesa. Moisés aqui, ele está apresentando uma argumentação. Ele está trazendo aqui uma contraposição entre o Deus de Israel e os deuses egípcios e os deuses sumérios. Coisas que o texto em Gênesis não se propõe a responder.
Por que o sol que aparece no quarto dia, mas já tem luz no primeiro dia? Nem adianta entrar nessa discussão. Moisés não está preocupado com isso. Agora tem um detalhe interessante. Por que é importante a gente entender a mitologia suméria e a mitologia egípcia quando a gente lê o Gênesis? Como eu disse, Moisés está fazendo uma apresentação de quem é esse Deus que tudo criou. Por quê? Os descendentes de Abraão saíram da onde mesmo? Lá da Babilônia, lá da Mesopotâmia. Qual era a influência que eles tinham? Suméria. Mas depois eles foram para onde? No Egito. Então agora Moisés tem que desconstruir esses mitos e vem mostrar para eles qual é a realidade. Ah, mas por que o texto bíblico é a realidade e não os mitos? Bom, aí são muitas as respostas. Sim. Que bom que você sabe as minhas referências, Gabriel. Ele disse que no Egito só tinha 2 nomes. E um era o nome secreto. Sim. Ele não contava para ninguém. Exato. Então você percebe que eles tinham. Exato. O Félix disse o seguinte, que no Egito não tinha o hábito. Os deuses tinham um nome que as pessoas geralmente conheciam, mas havia um outro nome para as divindades que era secreto, que ninguém podia falar. Por quê? Porque você chamar a pessoa pelo nome denotava, naquele contexto, que você tinha poder sobre ela. Por que o nome de Deus é indecifrável? Deus fala, eu sou na mão. Yod, Re, Vav, Re. Me fala isso, como é que fica em português. Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus em hebraico. Que foi traduzido por Yahweh, que foi uma tentativa de Jeová, que não é Jeová, porque essa tradução também não é certa. Então, gente, isso que eu estou trazendo para vocês é importante porque a gente precisa entender que Moisés ele escreveu, influenciado sim pela cultura egípcia, a qual ele viveu e cresceu, e foi ensinado e foi educado, certo? Mas ele não endossou a cultura egípcia, ele apenas utilizou da linguagem para falar com pessoas que passaram séculos aonde? Vivendo aonde? No Egito. Então assim, para os egípcios o Deus Sol se levanta e começa a criar tudo, certo? Aí o que é que Moisés fala? Que o Sol só aparece lá no quarto dia e que ele não é uma divindade, ele está subordinado àquele que o criou. Tem muitas outras coisas aqui, você vai perceber que os dias da criação estão interligados. O primeiro dia está interligado com o quarto, o segundo dia está interligado com o quinto, com o terceiro, e assim sucessivamente. Tem muita coisa que daria para falar aqui, mas não dá para falar tudo. Agora, a coisa mais importante que eu já quero falar para vocês, para a gente ir encerrando, né? Vamos da vigília, e amanhã é feriado. Tá. Bem lembrado, Senhor, amanhã é feriado. Mas enfim, para não cansar vocês também, certo? É que se você observar bem, dentro dessa primeira narrativa aqui, sabe quem é o personagem principal da narrativa? Quem é o personagem principal da narrativa? Não é Jesus. Sabe quem que é o personagem principal dentro desse primeiro bloco aqui? O ser humano. Porque você tem Jesus fazendo coisas para quem? Para uma humanidade que ainda nem tinha vindo à existência. Lá no mito mesopotâmico, o homem foi criado para ser escravo de Deus e deveria levar comida para esse Deus.
No egípcio também acontecia isso. Aqui não. Você tem Deus fazendo coisas para o homem, inclusive o que a Sara comentou? É Deus quem dá comida para esse homem. E aí quando chega no último dia, esse homem não precisa fazer nada, porque tudo já está feito. A única coisa que esse ser humano tem que fazer é descansar nas obras daquele Deus. Que pena que não vai dar para falar sobre Gênesis 2, 1 ao 3. Fica para outro momento. Então o grande personagem central dessa primeira narrativa é o ser humano. O ser humano não foi criado por esse Deus para ser escravo. O ser humano foi criado por esse Deus para ser imagem e semelhança desse Deus. O que é ser imagem e semelhança desse Deus? O texto explicou. Ser imagem e semelhança desse Deus é dominar como esse Deus domina. É reinar como esse Deus reina. O homem foi criado não para ser escravo de Deus, mas para ser rei e sacerdote de Deus. Foi criado para exercer domínio semelhantemente a Deus. Foi criado para se parecer com esse Deus, para ser uma imagem desse Deus na terra. Aí você puxa lá para Êxodo 20, verso 4, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura. A gente adora ensinar isso para os outros, mas não, às vezes não entende por que Deus pediu isso para o ser humano. Por quê? A resposta está em Gênesis. Nós não precisamos confeccionar imagens de escultura para representar Deus, porque nós já somos essa imagem. Deus vira para nós e fala: filho, você não precisa construir, confeccionar um ídolo que me represente, porque você já é o meu ídolo aí embaixo. Você já é a minha imagem. É em você que eu quero que as pessoas me vejam, me encontrem. Esse é o primeiro relato. É assim que Moisés começa, falando a respeito desses deuses, que depois, mais para frente, vai aparecer o nome dele, mesmo que seja impronunciado ou impronunciado. Mas já é uma divindade que está presente. É através dessa divindade que a terra sai da questão de estar sem vida e desértica e passa a produzir vida. É através deles, principalmente de Cristo, que aquilo que está sem vida começa a produzir vida, e vida com abundância. É esse o Deus da primeira narrativa, e é esse o nosso Deus hoje, porque a Bíblia diz que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E aí o último texto que eu quero ler com vocês é esse aqui, Isaías 45, verso 18. Isaías capítulo 45, verso 18, o texto bíblico diz assim: Isaías 45, verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor. Que Senhor? O que está escrito aí na sua Bíblia? Aquele que criou os céus, certo? Diz assim que Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser
habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Uma outra coisinha importante desse texto de Gênesis 1 que a gente leu, gente, é que o texto deixa suficientemente claro o que foi ou o que foram os céus e a terra criados por Deus. Lembra da palavra firmamento? Representa? E a porção seca representa? A terra. O texto se explica. E foi esse Deus que tudo fez, e Ele é único. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas aquilo que Ele podia compartilhar, aquilo que Ele podia dividir, Ele dividiu com o ser humano. Porque Ele não criou o ser humano para ser o seu escravo. Ele criou o ser humano para ser o seu corregente. Fosse um reino de sacerdotes, filhos. É assim que Deus nos considera, seus filhos. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez a semana para alguns não tenha sido fácil, como a minha não foi. Perdi meu pai, enterrei meu pai na quarta-feira. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui, ou aí na internet que está acompanhando, que não tenha também tido uma semana fácil. E quando coisas ruins acontecem na nossa vida, é aí que a gente questiona a existência desse Deus. Só que esse Deus sofre com a gente toda a nossa dor e o nosso sofrimento. Se nós tivéssemos apenas Gênesis 1, essa porção de texto que a gente leu, se nós tivéssemos só isso na Bíblia, nós nunca saberíamos até onde esse Deus de Gênesis 1 é capaz de ir por amor. Seria o suficiente para nós crermos nele? Sim, seria. Mas ainda bem que nós temos o resto da Bíblia, que mostra para nós até onde esse Deus ele é capaz de ir. E até onde esse Deus foi capaz de ir? É a cruz. Aí esse Deus quebrou todos os protocolos e todos os paradigmas, porque um dos atributos dele é ser eterno, não é isso? Você sabe o que é eterno? Não tem começo, não tem fim, ou seja, não teve um nascimento e não tem uma morte. Aí já estabelece a diferença entre eterno e imortal. Imortal tem começo, mas não tem fim. Esse Deus quebrou o protocolo, porque ele nasceu. Esse Bereshit nasceu. E ele não só nasceu, nasceu para morrer. Então, se você teve uma semana difícil, tudo bem. Quem disse que todas as suas semanas seriam fáceis? Não seriam, não será, não serão. Mas esse Deus continua com você. Amém. Porque Ele não nos abandona. Lembra do Salmo 23? Até mesmo no vale da sombra da morte, Ele anda com a gente, mas não livra a gente de lá. Ele está lá, mas não nos livrará de lá. Eu não sei como você entrou aqui hoje, ou você que está assistindo, ou você que vai assistir. Mas se a sua vida porventura estiver desértica, sem vida, uma bagunça, existe um Deus que está vivo, que esteve morto. Ele pode colocar as coisas no lugar. Amém. E Ele envia o Espírito para pairar sobre você, mesmo se a sua vida estiver uma verdadeira bagunça, desordem. Esse voo do Espírito que Gênesis 1 fala, essa palavra pairar só vai aparecer mais uma vez no Antigo Testamento, lá em Jeremias. E o texto que foi falado lá em Jeremias, que é essa mesma palavra de Gênesis 1, 2, é usado para descrever uma águia mamãe
voando sobre os seus filhotinhos. Assim é o Espírito Santo. Assim como uma águia mãe voa sobre a sua cria, o Espírito Santo para sobre nós. Por isso que nós podemos confiar nesse Deus. E é isso que Moisés estava querendo dizer para aquele povo sofrido, praticamente analfabetos, porque eram escravos no Egito. Por que Moisés usou tanta repetição? Porque através da repetição a gente aprende. E ele estava querendo dizer para aquele povo que aquele Deus poderoso que havia chamado eles não os havia abandonado só pelo fato de eles terem ficado escravos no Egito. Douglas, eu queria, igual eu fiz a semana passada, vou fazer de novo hoje. E a gente vai terminar com uma música que vai aparecer ali na TV para nós. Que você possa prestar atenção na letra dessa música e que você possa também transformar essa música na sua oração nesse momento. Você permita que o Senhor fale com você também através dela. Pode ser que você esqueça do que eu falei aqui hoje, é bem provável. Mas do que talvez você vá ouvir através dessa música, talvez você não esqueça. E talvez isso fique batendo na sua mente e no seu coração a semana inteira. Posso confiar. Da Joyce Carnassari. Por hoje tudo bem, gente? Deu para entender essa? Resumindo, vamos ouvir agora a música. Vocês. E conhece cada cantinho do nosso coração. É muito mais fácil a gente imaginar que a gente está entregando a nossa vida para quem nos ama, que Ele possa dirigir a sua vida. Você deixe Ele dirigir as suas decisões. Tua presença transforma, ilumina e me faz andar perto de ti. Posso continuar.
Então confia nele. Vale a pena confiar nele. Entrega a sua vida para ele. E deixa ele cuidar de você. Deixa ele ser o Deus que ele quer ser. E ele com certeza vai trazer tudo o que você precisa para a sua felicidade. Tudo o que você precisa para a sua salvação, ele já fez. Você não tem que fazer mais nada. Você só precisa confiar. Você só precisa se entregar. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o rosto desse Deus possa resplandecer na tua face durante essa semana. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos muito por essa noite, por esse privilégio de podermos estudar sua palavra, ouvirmos a sua voz e te conhecer mais através daquilo que o Senhor deixou registrado na Bíblia, que foi inspirado por esse Espírito que lá no início pairou, quando nada praticamente aqui ainda havia, só água e uma terra desértica. Às vezes, Pai, a nossa vida está exatamente assim, desértica e sem vida. Então nós queremos pedir que o Senhor paire sobre nós, que o Senhor entre na nossa vida e que o Senhor traga a ordem para aquilo que está em desordem e traga a vida para aquilo que está morto. Que esse Jesus, que foi o princípio de tudo, também seja o princípio de uma nova vida para nós hoje. Porque é nele, por ele e através dele que nós podemos ser feitos uma nova criação em Ti hoje. Que nós sejamos uma nova criação em Ti hoje, para a honra e glória do Seu santo nome. Que o Senhor nos ensine a nós confiarmos em Ti. E que nunca possamos nos esquecer que tudo o que o Senhor quer é que nós sejamos felizes. Que nós possamos permitir que o Senhor seja o nosso Deus. Que nós sejamos apenas servos teus, um reino de sacerdotes, imagens e semelhanças suas andando nesse mundo, um reflexo do seu caráter, mesmo sendo tão falhos e pecadores. Que a graça de Jesus possa agir em nós e que o Espírito Santo possa nos lavar com o seu lavar regenerador e possa desenvolver em nós um caráter, imagem e semelhança ao caráter de Jesus Cristo. Nós estamos entregando a nossa vida em Tuas mãos do jeito que ela está, e nós queremos dizer que sim, que nós confiamos em Ti, que o Senhor nos concede o tempo e a força, sim, e que nós podemos esquecer o nosso passado e nos entregar nos Teus braços. É assim que nós queremos viver a semana que se inicia, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.